Nissan no ar. O que era uma aposta há alguns anos está virando realidade. As ruas brasileiras começam a receber cada vez mais veículos eletrificados. Para se ter uma ideia, as vendas de apenas modelos 100% elétricos, por exemplo, vêm crescendo consistentemente. 2021 foi o melhor ano desses modelos no Brasil, com 2.860 unidades comercializadas, segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Para se ter uma ideia, o avanço representou 257% a mais sobre o total vendido em 2020. É muita coisa. Fica com a gente porque nesse episódio vamos falar sobre o avanço da mobilidade eletrificada no Brasil, que tem um futuro muito promissor. Olá, eu sou o Eduardo Campos e no bate-papo de hoje eu tenho o prazer de conversar com o Thiago Castro, diretor sênior de marketing e vendas da Nissan, e também Adalberto Maluf, que é presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Galera, sejam muito bem-vindos. Olá, Edu. Muito obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com você e com o Adalberto. Olá, Edu. Em nome da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, é muito bom estar com vocês. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Bom, para começar esse bate-papo, eu quero saber de vocês, qual que é o momento atual, o momento da eletrificação aqui no Brasil? Como que a gente está? Olhando hoje o mercado de elétricos brasileiro, nós estamos começando. Mas é um começo que nos promete muito. O ano de 2021, como foi falado, foi um recorde das vendas de veículos 100% elétrico. Ele quase triplicou versus o ano anterior. Mas ainda é pequeno comparado com os 2 milhões de veículos vendidos no Brasil como um todo. Nós vemos muitos novos modelos sendo introduzidos no Brasil. Uma demanda grande, uma curiosidade grande dos clientes para entender melhor o que é o veículo elétrico. E agora vai ter um processo de conscientização do porquê o veículo elétrico realmente é uma solução ao longo prazo mais sustentável e melhor para o nosso país. Oi, Edu, eu concordo com o Thiago. Eu acho que o mercado brasileiro ele começou o ano passado a ganhar uma maturidade. A gente deve estar liderando hoje o processo na América Latina. Até o 2020, a gente tinha outros países na América Latina com frotas maiores do que a nossa. A venda de veículos elétricos puros teve um crescimento em relação a toda a gama de eletrificados. Tivemos um crescimento importante também na venda de veículos híbridos. A gente quase dobrou o número de modelos disponíveis. O Brasil tem um contexto muito favorável para a eletromobilidade, uma matriz de energia limpa, né? Temos grandes fabricantes aqui, um parque produtivo já fazendo a transição para essa indústria do futuro. Então eu tenho certeza que 2022 vai ser o melhor ano da eletromobilidade no Brasil. Com certeza, né? As marcas aí têm apostado nesses modelos cada vez mais, né? A Nissan, por exemplo, a gente sabe que foi a primeira montadora a massificar o carro elétrico no mundo com o Leaf, né? Que é um carro vendido aqui no Brasil, por exemplo, desde 2019, mas a gente já vai falar desse assunto um pouquinho para frente. Agora, a dúvida que eu fico é, se já é uma realidade aqui no Brasil, então qual que é o próximo passo no mercado brasileiro? Quais são os desafios daqui para frente para tornar essa tecnologia cada vez mais comum nas ruas brasileiras, hein? Edu, eu diria que o primeiro passo é desmistificar o veículo elétrico. É que os clientes, Brasil afora, conheçam os benefícios do veículo elétrico e entendam o que ele pode trazer para a nossa sociedade e para nós mesmos como pessoas. Tem gente que, apesar de estar no mercado de veículos, não conhece sobre o carro elétrico. Uma das perguntas mais interessantes que eu recebo constantemente é como que ele dirige? Ele anda rápido, ele consegue subir ladeira, dá choque. E se você um dia sentar num veículo elétrico, uma vez que você dirigir, você vai perceber torque instantâneo, o carro é rápido, é gostoso, ele é silencioso, o prazer é gigante. Qual que é o primeiro passo? Bom, primeiro eu tenho que ter certeza que todos conheçam a tecnologia e entendam os benefícios. Daí, a partir desse processo, tem diversas coisas que tem a acontecer. Eu uso o exemplo da Nissan no Brasil. Nós lançamos o Leaf em 2019. Antes disso, a gente começou um processo de teste do carro desde 2012. Foram quase 7 anos aí de processo de teste para ter certeza que o carro estava preparado para o mercado brasileiro. Mas quando a gente lançou em 2019, nós vendíamos em apenas 7 concessionárias no Brasil. E agora a gente acabou de lançar a fase 2 do desenvolvimento do Leaf no Brasil e passamos de 7 para 44 concessionárias. O que isso significa? Até mesmo nas empresas que estão vendendo carro elétrico, devagarinho estão crescendo, porque a gente entende que é um nicho.
Paralelo a isso, nós temos as dificuldades ou talvez as oportunidades que existem no plano de recarga, né? Onde que eu vou recarregar meu carro? Essa é uma pergunta muito comum. E eu vou te falar, dependendo de como você usa o carro, a resposta pode ser bem simples. Você vai recarregar o carro na sua casa, igual você faz com o seu celular. Para a pessoa que anda menos de 100 km por dia, provavelmente isso é suficiente, ele não precisa ter o carro 100% carregado e tudo. A parte da recarga, né, onde recarregar o carro, é maior desafio para estradas. A gente precisa realmente investir nessa infraestrutura. Então, se você quiser sair de São Paulo e ir para o Rio de Janeiro, a infraestrutura existe, já existe alguns pontos de carregamento, é possível fazer, mas quando tiver todas as pessoas do Brasil dirigindo carro elétrico, ele já está pronto? Não, ele requer muito investimento ainda. E claro, existem também incentivos que em outros países do mundo a gente vê governos incentivando, que pode ajudar. Mas aqui o nosso papel, como eu representando a Nissan hoje, nosso papel é focar no que a gente pode fazer. E nós podemos fazer estamos fazendo investimento em infraestrutura, estamos fazendo investimento em conscientização do público e estamos colocando o carro na rua, que é o mais importante para que as pessoas conheçam essa tecnologia. E para você, Adalberto, se de um lado já existe um incentivo na tecnologia, um incentivo na conscientização, seria o que mais por parte governamental para incentivo fiscal? Como você vê isso? Eu sinto o que a gente realmente precisa é um plano um pouco mais integrado de uma política pública. O Brasil não tem um plano nacional de promoção da eletromobilidade. A gente vê, por exemplo, o setor privado puxando essa agenda, as empresas locadoras, as empresas de logística verde, a gente vê uma agenda ESG, do social, do ambiental, da governança das empresas, fazendo com que o mercado de veículos elétricos esteja crescendo, cada vez mais as empresas liderando projetos pilotos, fazendo iniciativas de testes, de uso dentre os seus funcionários, mas infelizmente nós não temos muitos incentivos nacionais para fomentar também a produção, uma política industrial, incentivos um pouco mais amplos do ponto de vista fiscal. Mas, de qualquer maneira, a gente tem muita coisa avançando. Eu tenho certeza que o mercado vai continuar a crescer, porque os estímulos estão dados, né? O setor privado está preparado. Aos poucos, a gente desmistifica esses desafios com o consumidor final. Eu tenho certeza que o Brasil tem tudo para ser um grande player, um grande líder nessa revolução para a eletromobilidade. Falando de incentivo e evolução, até um fato interessante que o Thiago acabou de falar para a gente aqui, que a Nissan anunciou aí recentemente, né, a segunda fase da eletrificação no país, com aumento aí das concessionárias que vendem o Leaf, por exemplo, de 7 foi para 44, que é um salto muito grande, cobrindo aí uma parte significativa do território brasileiro. Então, Thiago, conta um pouquinho mais para a gente sobre esse projeto de eletrificação da Nissan. Edu, esse projeto é interessante porque ele começa com o nosso próprio time. Nós temos que ter certeza que o nosso time está conhecendo o carro elétrico, entendendo do carro elétrico antes mesmo de poder conversar com o cliente. Então foi um processo que a gente identificou locais estratégicos Brasil afora. Então a gente foi atrás de mapear o país e colocar um concessionário pelo menos em cada região. Segundo ponto, a gente fez um treinamento extensivo com esses concessionários, não só do produto, mas também sobre o cliente, porque para nós o mais importante é que o cliente que compre o carro no futuro fique muito satisfeito com ele. E existe ainda situações, dependendo de onde você mora e quanto você quer dirigir por dia, por exemplo, que talvez o carro elétrico não seja a melhor solução, e outras que ele seja a melhor de todas. Então é importante o nosso time saber fazer esse entendimento do cliente para ter certeza que o cliente que compra sai feliz. E daí, uma vez que a gente fez isso, é ir atrás do processo. A gente está vendo milhões de iniciativas dos nossos concessionários, identificando test drive, fazendo ação de Natal com o carro elétrico. O tráfego do nosso website é muito grande no Leaf, então muita gente querendo conhecer. Algo prazeroso, a gente está vendo aqui os concessionários com ideias novas para atrair cliente, para desmistificar esse carro elétrico. Então é uma iniciativa que a gente está apenas começando. Esse movimento já é visível nos números da associação, né, Adalberto? Com certeza, Edu. Desde 2020 para cá, a Associação Brasileira do Veículo Elétrico mais do que dobrou o número de associados. É um ecossistema de inovação muito grande, que vai além do veículo elétrico. A gente está falando da infraestrutura de recarga, da geração de energia, de aplicativos, de soluções, de novas tecnologias.
a rede inteligente, qual o papel do veículo elétrico, né, em ajudar as residências a sair no horário de pico, que tem uma tarifa mais cara, poder carregar à noite. E de 2020 para cá, se a gente considerar os últimos 2 anos, o mercado de veículos eletrificados, né, híbridos e elétricos, saltou 200%. Então é um crescimento muito grande, as vendas estão começando a ganhar uma escala, a gente tem já uma sinalização muito positiva de muitos fabricantes da intenção de fabricar esses produtos aqui no Brasil. O Brasil tem muito a ganhar nessa revolução, a gente tem todos os minérios estratégicos da eletromobilidade, então a gente pode adensar essa cadeia, inclusive o lítio hoje, as maiores reservas do mundo estão no Mercosul. O Brasil tem uma matriz muito limpa, renovável, muito complementar. À noite no Brasil você tem energia eólica, por exemplo, sobrando. Então é possível crescer o parque produtivo, crescer o número da frota brasileira sem comprometer o sistema elétrico brasileiro. Todo mundo ganha com o veículo elétrico. A gente está falando de redução de ruídos, redução da poluição. Quando você acostuma a andar com um carro elétrico, é difícil voltar para um carro a combustão. É claro que a gente vai conviver com motor a combustão por muitos anos, especial no caso brasileiro, que tem o biocombustível, que é o etanol, um biocombustível renovável, mas o mundo caminha a passos muito largos para os veículos elétricos. O Brasil finalmente começa a ter números um pouco mais expressivos, a infraestrutura de recarga avança em paralelo. Então a gente tem tudo para se consolidar como um grande ator nesse processo internacional. E o que é bem interessante é que esse processo de eletrificação pode ser, né, a base para o uso de outras tecnologias, por exemplo, né, Thiago? Eu queria saber quais são os caminhos que a Nissan trilhou nesse sentido. Nós estamos olhando no plano Ambição 2030, que é um plano global da Nissan, onde a gente está investindo cerca de 20 bilhões de dólares para desenvolver 15 veículos 100% elétricos e trazê-los para o mercado mundial. Esses veículos vão nos ajudar no processo de eletrificação, onde em 2030 a gente vai ter mais de 50% do portfólio global eletrificado. Nesse programa também nós estamos explorando algumas outras tecnologias. Uma delas é chamada e-Power. O e-Power é um carro elétrico que tem um motor ainda a combustão que ajuda a recarga dessa bateria um pouco menor. Então o que ele faz? Ele usa toda a infraestrutura do elétrico, ele anda como elétrico, a sensação é de elétrico, mas ele tem uma bateria menor, porque hoje o grande custo do carro elétrico está na bateria, e você consegue recarregá-la ainda com combustão. Outra tecnologia é o Biofuel Cell. É uma tecnologia que a gente vem desenvolvendo aqui no Brasil. Obviamente agora está no Japão, mas a gente tem parceiros no Brasil também, e ela usa o etanol, e a gente com uma fuel cell, com uma célula de combustível, ela quebra o etanol, extrai o hidrogênio e converte esse hidrogênio em eletricidade e põe de volta do carro elétrico de volta. Então é a bateria e o carro elétrico como um todo. E por último é a bateria em si. A bateria a gente vem investindo milhões e milhões para realmente diminuir o custo da bateria. Para você ter uma ideia, o custo da bateria lá em 2010, quando a Nissan começou a produção em massa, ela era por volta de $1.000 o quilowatt. O forecast nos futuros aqui de 2025, entre 2025 e 2028, é que o custo por quilowatt vai cair por volta de $75 por quilowatt. Então, quer dizer, uma redução drástica. E neste momento, onde o custo do carro, a combustão está crescendo também, porque a gente tem que atingir novas metas de emissões. Então, tudo isso está indo a favor da eletrificação. O caminho é muito claro e as tecnologias que estão se abrindo aqui são muito boas. Eu acho que o Adalberto também tem bastante visão sobre isso, né? Hoje as agendas ambientalistas, né, de redução da emissão de poluentes, de eficiência energética, vem levantando muito a régua no setor automotivo, fazendo com que os veículos elétricos ganhem uma escala de produção muito maior. Isso vem reduzindo o custo, o preço da bateria caiu mais de 90% e deve cair ainda mais 50% nos próximos 5 anos. A própria ONU, né, colocou no seu último relatório, aí nessa última COP, a eletrificação como uma das medidas mais eficazes e eficientes para reduzir as emissões, na mesma medida que a gente cria os empregos, né, as indústrias do futuro, fomenta essa economia verde que todos nós tantos queremos ver. Agora vem uma pergunta que é um receio, né? Entre aqueles que, claro, que não conhecem o meio ambiente dos carros elétricos, é que os veículos consumam energia da rede toda, que, por exemplo, possam até causar falta de fornecimento no futuro.
Isso é uma verdade ou não é? No futuro, nós vamos ter que nos modernizar aqui no Brasil, como já existe nos Estados Unidos, no Japão. O nosso grid consegue receber energia elétrica de volta. Então, eu vou dar um exemplo no Japão. Você tem o seu carro elétrico. Você usa ele durante o dia. Quando chega em casa às 7 da noite, nós todos sabemos, entre 7 e 10 da noite é o pico da energia, né? O pico do uso da energia. E é também quando a energia é mais cara. No Japão, você pluga o seu veículo elétrico e devolve energia. Você vende energia para o grid durante esse momento. E daí, na hora de dormir, entre 1 da manhã e 5 da manhã, quando ninguém está usando energia, porque está todo mundo desligado, você abastece o carro. Não é algo que pode ser feito imediato, mas o nosso infraestrutura elétrica tem que começar a pensar como que será o ecossistema para o veículo elétrico ser desenvolvido para que a gente tenha proveito dessa nova tecnologia. O estudo da CPFL, por exemplo, previu que se em 2030 30% da frota fosse elétrica, isso representaria só 1,7% de aumento no consumo de energia, que é algo bem tranquilo, está dentro da margem de erro do sistema elétrico. O veículo elétrico não é o grande vilão da rede, não é um problema. O carro elétrico puxa praticamente igual a um ar-condicionado. E é muito bom, Edu, você tenha trazido esse tema para esclarecer para todos os ouvintes do podcast, porque realmente esse não é um gargalo, esse é um tema que inclusive os elétricos devem servir de solução para trazer essas novas tecnologias do V2V, né, o veículo alimentando a rede, o veículo retirando a casa da rede e novas tecnologias que vão ser feitas dentro desse ecossistema da rede inteligente. E a gente espera, né, que as pessoas tenham cada vez mais consciência que carro elétrico vai ser o futuro para todo mundo e vai ser positivo na vida de todo mundo. Thiago, Adalberto, obrigado pela participação, viu? Muito obrigado, Edu. Obrigado, Edu. Obrigado a Nissan pelo convite. Foi um prazer participar. E obrigado a você também que nos acompanhou. Nos encontramos no próximo episódio do podcast Nissan no Ar. Até lá!